Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Contando nos Dedos. A aula de hoje a gente vai ver ângulos. Então, como é que a gente estuda ângulo? A gente vai trabalhar usando a circunferência, certo? Para entender o ângulo. Quando eu tenho um ponto, eu vou chamar ele de 0 graus. Quando eu percorrer uma trajetória e voltar para esse ponto, que é uma circunferência, a gente vai dizer que eu tenho 360 graus. Então eu vou colocar aqui para vocês, eu tenho 360 graus, que é uma circunferência completa. Agora, eu vou olhar essa figura que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho uma reta e um semicírculo. Se 360 é um círculo completo, esse semicírculo vai valer quanto? Metade. Então vou pegar 360 e vou dividir por 2, porque não é metade do círculo que eu quero encontrar? Quando eu dividir por 2, eu vou achar quem? 180. Então, a metade do círculo vai ser igual a 180. Isso é uma informação muito importante para a gente na nossa aula. Então, se eu tiver um círculo, o ângulo que eu posso colocar em cima dessa reta, eu vou chamar de semicírculo, vai valer 180. Então vamos para cá. Se eu dividir 180 no meio, eu vou ter 90 e 90. Então eu vou ter 90 graus. Esse ângulo, a gente vai ver uma coisa que ele é bem especial. Quando eu tenho um ângulo de 90, eu vou dizer que ele é um ângulo que eu vou colocar um quadrado e uma bolinha no meio. E eu vou chamar ele de ângulo reto. Certo? Prestem bem atenção. O ângulo 90 graus, agora eu vou trabalhar sendo um quadrado e uma bolinha no meio e vou chamar de ângulo reto. Beleza? Então, toda vez que eu tiver 90 graus e 90, a gente vai chamar ângulo reto. Sobe a página para a gente ver umas questões. A gente vai ver o seguinte, ângulo oposto. O que é ângulo oposto? Eu vou ver aqui, eu tenho uma reta R e uma reta S. Elas se cruzam. Então, desse lado aqui eu tenho 30 graus. O ângulo oposto a ele é esse aqui. O ângulo oposto é igual, então ele também é 30 graus. Então, quando eu tenho uma reta S e R se cruzando, os ângulos opostos são iguais. Eu tenho um ângulo aqui em cima também, ó. Se eu tenho 30 e 30, eu tenho esse ângulo aqui que é oposto. Eu tenho esse ângulo aqui completando a reta. Eu disse que era quanto? 180. Então, se eu já tenho 30, esse ângulo aqui vai valer quanto? 150 graus. Por quê? Vai valer 150 graus? Porque eu já tenho 30. 30 mais 50 igual a 180. Que na reta completa não é um semicírculo? Então, o ângulo oposto que eu vou ter, se lá em cima é 150, o ângulo oposto a ele é igual, vai ser 150 aqui também. Beleza? Vamos ver agora aqui. Sabendo que uma reta R e S são paralelas. Sabendo que a reta R e S são paralelas. Esses dois pauzinhos aí, a gente vai dizer que é paralela, certo? Então, sabendo que uma reta R e S são paralelas. Eu tenho um ângulo aqui. Eu digo que esse ângulo aqui é 32. O outro ângulo lá em cima vai ser oposto, ó, 32. Retas paralelas é como se eu estivesse colocando uma em cima da outra. Então aqui é 32. O ângulo oposto vai ser 32 também. Porque vai formar o mesmo ângulo na reta. Então a gente pode dizer que esse é o ângulo oposto do 32 graus. Certo? Então quando eu completar aqui, 180. Mas agora eu quero trabalhar com vocês o ângulo oposto. Olha para cá, esse ângulo está oposto. Então, se aqui é 32, aqui vai ser 32 também. Se aqui embaixo também é 32, então do outro lado aqui, eu vou colocar o nosso ângulo, que também vai ser 32, e eu vou chamar de ângulo oposto. Olha, isso não é a mesma figura. Por isso, quando eu coloquei 35, deu 35. Vamos ver outras questões aqui para a gente fazer? Eu tenho duas retas paralelas. Um ângulo aqui é 3x e o ângulo aqui é 130
135 graus. Eles são iguais. Vamos pensar um pouco. Se eles são iguais, eu estou dizendo o quê? Que 3x é igual a 135 graus. Mas vamos ampliar um pouco para a gente entender melhor. Eu digo que eu tenho 3x e é igual a 35. Vamos colocar no papel o que a gente está falando? Então, eu vou repetir de novo. Esse ângulo é igual a esse. Então, eu estou dizendo que 3x é igual a 135 graus. Isso é a fórmula matemática do que eu falei. Se eles são iguais, isso aqui é verdade. Então, eu posso colocar que x é igual a 135 graus dividido por 3. Dividimos por 3. Então, como eu quero achar o valor de x, vai ser essa divisão. 135 por 3 vai dar 45 graus. Então, esse é o valor de x que eu queria encontrar. Então, x é igual a 45 graus. Achamos x. Então, quando eu multiplicar o 3, pode olhar que o 3x vai dar 135 graus também. Não são iguais? Vamos diminuir um pouco para a gente fazer essa segunda questão aqui, certo? Eu tenho reta R e S, são paralelas. Eu tenho um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Olha que a figura é igual. Eu tenho aqui 2x. Vai ser igual a x mais 45. Formamos nossa equação. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer o x para o lado de cá. Eu vou colocar 2x. Trago o x e inverto o sinal dele. É mais, vou colocar menos. Igual a 45. 2x menos x vai ficar o próprio x. Se eu tenho 2, tiro 1, fico com x. Igual a 45. Então a gente já tem de cara a resolução. X igual a 45. É o valor que nós queríamos encontrar, o x. Então, x deu igual a 45. Agora vamos ver o seguinte. Eu queria que a gente visse essa questão agora. Para a gente trabalhar um pouco com triângulos. Primeiramente eu vou dizer a vocês. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Não importa qual seja o triângulo, qualquer que seja ele, a soma da medida dos ângulos internos vai dar 180. Eu tenho esse triângulo aqui. Eu tenho esse ângulo. Tenho esse ângulo. E esse outro ângulo aqui, ó. Os três ângulos. Deixa eu diminuir agora para explicar a vocês melhor. Se eu cortar esses três ângulos, corto aqui, aqui e aqui, e eu colocar eles juntos, eles vão ficar assim, ó. Quando eu colocar, a parte amarela vai virar um semicírculo. Logo, a gente já sabe que um semicírculo é igual a quanto? 180. Agora a gente vai ver esse triângulo aqui. Eu tenho um ângulo de 2x, um ângulo de 60 e um ângulo x. Eu sei quando eu somar esses três ângulos, que é 2x mais 60 mais x, eu sei que vai ser igual a 180. Então, eu vou somar aqui. 2x mais x, 3x. Igual, baixo 180 e trago 60 graus. Quando eu trazer os 60 graus, eu mudo o sinal. Então, vai ficar menos 60 graus. Tenho 3x igual 180 menos 60, 120. Então, coloco 120 aqui e vejo que no x eu tenho 3. Então, coloco o 3 embaixo e embaixo do outro lado, como é a igualdade, do 120. Corto os 3, fico só com x igual a 120 dividido por 3, 40. Então, está aí nosso resultado. X igual a 40. Valeu? Se você assistiu até aqui, dá aquela força, se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para novos vídeos.